Então, continuando aí, a partir do momento em que a gravação começou a ficar com ruídos aí, eu totalizei aí com entradas, uma entrada complexa, né? E vou ver todos os pontos de função brutos que eu consegui, né? Eu tinha de arquivos, duas entradas, dois arquivos simples, e de entradas uma entrada complexa, né? Os dois arquivos simples, cada um vale 7 pontos, totaliza 14. Já a entrada complexa dá 6 pontos. Em resumo, essa tela de cadastro aqui totaliza 20 pontos de função brutos, de acordo com essa tabela de conversão aqui com os pesos. Bom, nesse exemplo eu não tive saídas, né? Vamos ver aí um exemplo que tenha saídas. Então eu pego essa tela aqui, que seria de registro de cartão ponto de um funcionário. Eu vou precisar então ter duas tabelas, uma tabela com os dados do funcionário, pelo menos, né, o nome e identificador dele, de repente algum dado de contato, e vou ter essa tabela que vai registrar as horas em que ele chegou, quando é que ele parou para fazer o intervalo, quanto tempo que ele fez de intervalo, né? Esse aqui pode ser um campo calculado, levando em base aqui quando ele retornou do intervalo, e aqui está apresentando quando ele está saindo, tá? Então, essa tela vai ter duas tabelas, certo? E talvez uns 9 campos, não é? Contando aí o campo de total de intervalo, apesar de poder ser um campo calculado, eu teria 9 campos, né? Teria esses 5 aqui, mais esses 3 aqui de cima, tá? E também um identificador do usuário, tá? Bom, duas tabelas com 9 campos, como saída eu entro nessa parte aqui, ó. Duas tabelas, 9 campos, está como uma saída média. Que bacana. Essa tela apresenta a necessidade de uma saída média. Bom, e consultas? Aqui a coisa fica mais trabalhosa, porque eu tenho que ver as entradas e as saídas para consulta. Então, no caso, eu estou acessando aqui, talvez, duas tabelas com 2 campos, né? Um campo com identificador, outro campo com a data e o dia atual, né? E aí isso me resulta aqui 2 arquivos com 2 campos, uma consulta simples. São os dados que eu estou enviando para realizar o select. Entende? Os dados que eu estou enviando para o select. E os dados que estão retornando select? Tá? Eles estão retornando dados de 2 tabelas. E estão retornando esses 5 dados aqui, de horários. Tá? Então, duas tabelas com 5 campos, está no limiar aqui do simples para o de média complexidade, mas ainda é um output, um retorno simples. Então, se as duas deu simples, empatou, é uma consulta simples. Essa mesma tela pode ser considerada como uma tela de entrada também, porque efetivamente eu estou cadastrando aqui horários, né? Horário de entrada, horário que eu vou para o intervalo, horário que eu retorno no intervalo, horário que eu vou fazer a saída. Essa entrada com um dado acessando uma tabela, certamente é uma entrada simples, né? Certeza. E os arquivos, né? Ou seja, as tabelas que eu estou utilizando nesse sistema aqui, pelo menos com essa tela, são 2 tabelas. Poderia ser até mais, mas eu acredito que seja necessário pelo menos aí uma tabela com os dados do usuário e uma outra tabela com os dados de horário e data. Então também é simples, né? Os arquivos aqui são 2 arquivos simples,
com certeza. E aí, para a gente calcular, né, eu tenho saídas, entradas, eu não vou ter interface, a não ser que eu tivesse esse sistema aqui comunicando com um outro de recursos humanos, mas a princípio não. Então, o conjunto total aí, o pontos de função brutos, vai ser esse aqui, ó. Eu tenho 2 arquivos simples, cada um me confere 7 pontos, total de 14. Eu tenho 0 interface, eu tenho uma entrada simples, me confere 3 pontos. Eu tenho uma saída de média complexidade, confere 5 pontos. E uma consulta de complexidade simples, confere 3 pontos, totalizando aí 25 pontos de função brutos. Essa aí. Certamente esse sistema provavelmente teria outras telas, né, de inserção, de cadastramento de usuário, talvez uma tela de relatórios mais completa, né, mas assim, essa tela aqui contribuiu com 25 pontos de função, ok?